Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 24 anos, estou participando do desafio online do Banco Itaú e vou responder as perguntas. Bom, a primeira é sobre como os últimos acontecimentos, as projeções econômicas podem afetar o banco de atacado. Primeiramente, vou falar da taxa básica de juros, que a gente vai instrumentar a níveis mínimos históricos. Isso pode fazer com que o banco ofereça crédito mais barato para as empresas de médio e grande porte, mas, por outro lado, os investidores que o banco usa para captar recursos vão tentar procurar outras aplicações mais rentáveis, uma vez que a captação vai ser feita através de taxas mais baixas. O segundo ponto é a respeito do crescimento do Brasil e da América Latina, que deve apresentar níveis abaixo da média mundial. Isso vai fazer com que as empresas evitem se expandir, evitem se endividar ainda. E, por outro lado, o banco pode procurar outros clientes fora do país, como, por exemplo, na África e na Ásia, onde alguns países apresentam taxas de crescimento muito expressivas. E também nos Estados Unidos, onde a taxa básica de juros deve passar dos 2% no ano que vem. Por fim, a crise econômica no Brasil não dá sinais de estabilidade, pelo menos até o final do ano que vem, nas próximas eleições gerais. O governo Michel Temer ainda passa por alguns momentos de alguns escândalos de corrupção, o que diminui a sua credibilidade em aprovar principalmente a reforma da Previdência, que é muito importante para reduzir, para segurar o aumento da dívida pública, que, se não for aprovado, nos próximos 5 anos pode passar de 80% do PIB. Nesse cenário, a retomada do crescimento é mais lenta, as empresas não apostam no crescimento forte do consumo das famílias e evitam se endividar. Os juros baixos já ajudam a trazer novos empréstimos para as empresas, mas, por outro, a expansão da dívida pública pode pressionar a inflação, aumentando assim a taxa de Selic futuramente. Bom, a segunda pergunta é como o banco de atacado pode gerar valor para seus clientes. O primeiro ponto é que, com a taxa de juros a níveis mínimos históricos, o cliente private pode sentir dificuldade em encontrar aplicações que rendem o que eles esperam. O banco pode, assim, indicar novas aplicações, como, por exemplo, investimento na Bolsa de Valores, que hoje apresenta níveis máximos históricos. Por outro lado, ele pode investir também em fundos de investimento estrangeiro, uma vez que o câmbio está estável e tende a permanecer assim por alguns anos. E para empresas com dificuldade em tomar crédito, o banco pode oferecer uma consultoria financeira terceirizada, de modo a garantir que essas empresas conseguirão arcar com os empréstimos no longo prazo. Por exemplo, essas consultorias financeiras poderiam identificar problemas precoces e criar um plano financeiro de longo prazo, garantindo assim para o banco que essas empresas vão honrar com os empréstimos. Isso vai fazer com que o banco reduza a taxa de juros, porque o risco dessas empresas ficarem inadimplentes é menor. O terceiro ponto tanto para os clientes private como corporate, a criação de fundos de investimento em startups. Esses fundos seriam geridos por uma equipe bastante especializada que identificariam empresas com alto potencial de geração de lucro e que possa remunerar bem os investidores. O diferencial desse fundo é que as empresas apresentam crescimento exponencial, com isso uma alta rentabilidade, mas elas muitas vezes não possuem capital suficiente para tanto. Além disso, essa equipe iria designar uma pessoa específica, um membro dessa equipe, para participar ativamente da gestão dessas empresas e garantir que o lucro esperado seja realmente realizado. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho de mim agora. Sou Luiz Gustavo, tenho 24 anos, sou recém-graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade Federal de Uberlândia, participei do processo de treino de Itaú ano passado, fui até a etapa de case e dinâmica online. Hoje atuo numa consultoria financeira com foco em pequenas e médias empresas, onde tenho agregado bastante conhecimento que eu não tinha antes por ser formado em outra área e o que vem me despertando interesse cada vez mais. Bom, uma das minhas principais conquistas é ser bolsista do programa Ciência Sem Fronteiras na Universidade de Colorado por graduação sanduíche. Lá fiquei por 2 semestres, onde, além de pegar proficiência na língua, pude desenvolver atividades acadêmicas e também culturais, o que culminou com a minha seleção para um estágio de verão em uma startup de tecnologia, voltada a disseminar educação para crianças e adolescentes nas escolas públicas e também nas universidades. Lá eu pude aprender bastante sobre o ambiente corporativo, a prospecção de clientes e, por exemplo, criação de novos produtos.
Bom, na universidade eu sempre me interessei em agregar conhecimento, conhecer pessoas novas, e foi assim quando fui monitor de duas disciplinas da graduação, de metrologia e estrutura de aeronaves. Assim também quando desenvolvi dois projetos de iniciação científica, um na área de estatística e outro em engenharia aeronáutica com drones. Por fim, fui membro do Diretório Central dos Estudantes, que é a instância de representação máxima dos estudantes, por 2 anos, e também fui membro da comissão de formatura dos cursos de engenharia em 2016. Bom, é isso, muito obrigado.